Olá e bem-vindo à sua análise de desempenho. Nós aqui da Lumon estamos muito felizes com seu novo cargo de gerência. Essa análise pode levar de 2 a 6 horas. Se demorar mais de 4 horas, vai ter uma pausa do almoço. Aqui está o menu de almoço. Vamos começar? Eu sou a senhorita Park e aqui comigo o senhor Domingues. Boa tarde, boa tarde. O senhor Domingues vai ler os pontos e contrapontos. Bom, temos alegações, né? Pontos bons, deixa o like sempre, comenta várias vezes, usando palavras difíceis também. Mais de um comentário. Se inscreve tanto no canal do YouTube Norton Domingues Lab, quanto no Spotify também. E dá o coração no Spotify, né? Às vezes não deixa o like. Também não ficou sabendo que a gente tem um Live Pix. Você pode ajudar esse canal aqui de maneira monetária, financeiramente falando, entrando no site Live Pix, que é livepix.gg/Norton Domingues, ou clicando aqui embaixo na descrição, ou no QR Code que aparece aqui no final do vídeo. Você escaneia ele com a câmera do seu celular. Não mandou o podcast pros amigos, não compartilhou no falecido Twitter, no Instagram. Em geral, são pontos que você com certeza consegue melhorar, caro espectador. E para comemorar isso, nós fizemos uma festa do melão. Com a sua cara. Norton Domingues Lab Podcast. Episódio 5 da segunda temporada de Ruptura, ou Severance, como você quiser pronunciar, caso você speak gringo. Mas, deixa eu lembrar sempre que esse podcast aqui é com spoilers, tá bom? Primeiro, áudio e vídeo, né? Você pode tanto ouvir a gente quanto olhar para os nossos lindos e belos rostos, mas você tem que lembrar sempre que é com spoilers. Então, se você não tá assistindo, não assistiu o episódio 5 da segunda temporada de Ruptura, saiba que, bom, a gente vai destrinchá-lo aqui, tintim por tintim. Não quero estragar a sua experiência. Os recados foram dados, vamos entrar direto no episódio, que tem um nome muito bom. O nome do episódio, Ana, é Cavalo de Troia. Que a gente já tinha antecipado no episódio anterior, que a gente já tinha falado antes, por conta da mitologia da Perséfone, do nome Helena, que poderia vir. E eles estão em sincronia com a gente, porque usaram exatamente esse nome. É verdade. E assim, é legal. Aí eu vou ter que puxar a sardinha pro Speak Gringo, que Trojan Horse é muito mais legal, porque dá um tom mais de Trojan vírus. Trojan. Lembra do vírus, né? Tipo, um vírus entrando na Lumon, cavalo Quem de Troia. nunca- Assim, quem é da internet bem antiga já falava cavalo de Troia, né? Antigamente, quando a gente tinha o hábito de traduzir. Eu acho que você não pegou essa época. Não. Mas hoje em dia virou Trojan mesmo. E na minha época, os torrents já falavam, pegou Trojan, baixou Trojan. Que é justamente quando você baixava um torrent. Ninguém é inocente aqui, todo mundo baixou torrent. A gente baixava torrent Casar. e aí vinha casar o ForShare, baixava muita música no ForShare e vinha cheio de Trojan. E aí, basicamente, era igual o Cavalo de Troia, assim, tipo, o vírus vinha junto com o arquivo. Então, você baixava o arquivo e você ganhava uma surpresinha que é um vírus ferrando o seu computador, que é o que basicamente aconteceu agora com a Lumon. Só que a discussão, eu queria já abrir com isso, é que eles dão a entender que tem mais de um Cavalo de Troia. Com né? certeza. Cada um desses personagens pode ser um cavalo de Troia. Todos eles. Todos eles podem ser. Os que estão em tela. Até os que não sofreram ruptura. Assim, vai desde o mais óbvio, que é o Mark, até a Miss Juan, até o As Mute. sementes estão sendo plantadas pra isso. Até o Irving. É muito bom essa construção. Essa construção é muito inteligente. Eu ouvi gente falando assim, mas não mostrou quem que é o cavalo de Troia. Exatamente. Todos podem ser. Mas, assim, mais explicitamente, talvez eles estejam falando do livro do Rickon, né? Então, eles... Literalmente, o Rickon fala, né, que ele tá fazendo um cavalo de Troia, o que é mentira. E ele fala errado, tipo, eles falam Trojan Horse em inglês, mas ele usa uma apóstrofe S. Tipo, como se eles falassem cavalo troiano e ele fala cavalo de Troia, tipo, entendeu? Assim, ele usa preposição por algum motivo. E, tipo, isso é engraçado no Rickon, porque ele fala muita coisa errada. Tipo, muita coisa Uma voz baboseira. muito boa, né? Eu tô lendo o livro dele, chama Você Que Você É, The You You Are. Lembra do livro da primeira temporada, da capa laranja? You You Are. A Apple disponibilizou ele em inglês, tanto... O audiobook quanto escrito. Você tá ouvindo? Sim, eu tô fazendo os dois, na verdade, porque quem lê o audiobook é o ator que faz o Rick Hale. E esse cara, ele é demais, assim, ele tem um timing de comédia, as coisas que ele fala, assim, tem que ser ele Ele é mesmo. bom, ele é muito bom. É muito engraçado. E aí você deve estar se perguntando, caro espectador, onde que eu vou ler esse livro? Infelizmente, a Apple só disponibilizou no próprio Apple Books, que você tem acesso apenas se você tiver
um dispositivo Apple, tipo um tablet ou um iPhone, tem como eu ler por meios alternativos? Não tem. Infelizmente não tem. O audiobook existe sim uma versão, né? Porque ela não está disponível no Brasil, então existe uma outra versão alternativa. Mas só tem no dispositivo Apple. Se você tiver, tá de graça. Tá de graça lá na Apple Books. É só procurar esse aplicativo, procurar no Google e aí você vai conseguir baixar. Tá bom? Eu tava sentindo falta disso, vou te falar, viu, Ana? A gente comentou já em off como eu, particularmente, tava sentindo falta desse tipo de narrativa que você tinha que entrar no site da série e você tinha os files da série. Pode ser algo que nem entra, assim, no episódio ou na narrativa da série em si. Material extra. Material extra, mas não material extra de bastidores, entendeu? Tipo, material extra desse universo. Isso é muito em Web 2.0... hiperlinks, clique aqui, caro leitor, tem um site. É uma coisa dos anos 2000 que a gente perdeu. Sim. E assim, a internet ficou cada vez mais internet das coisas e a gente perdeu isso, né? E era muito... Eu lembro que, tipo, quando eu era moleque, tinha qualquer coisa... Cartoon Network tinha um site que era isso, sabe? Você entrava nos files do desenho, as coisas assim. Então, eu tava sentindo muita falta disso e que bom que Ruptura veio pra trazer anos 2000 de volta, assim. Eu queria coisa de Ruptura na minha geladeira. Eu queria acordar assim, aí tem tipo uma mensagem da Lumo na minha geladeira. Cara, e é um universo tão legal que, de verdade, se eles lançassem podcasts, por exemplo, do universo, tipo, é um grupo que tá tentando desmascarar a Lumo e fez um podcast, sabe? Essas coisas bem assim. Podia ter mesmo. Meu, e eu super ia entrar de cabeça, porque é muito gostoso de participar desse mistério todo, sabe? Eles fazem muito bem isso. E pra quem não sabe, tem um podcast oficial da Apple mesmo, que é feito pelo Ben Stiller e pelo Adam Scott. Eles são duas gracinhas, porque eles ficam falando como eles são ruins em fazer podcasts, papapá. Mas eles são ótimos, eles recebem um convidado ou dois a cada episódio. Por exemplo, uma convidada foi a Gwendoline Christie no episódio dela. Quero ouvir esse. O outro foi o compositor da música, que já trabalhou com o Ben Stiller muitas vezes, o Theodore. E eles sempre recebem essa pessoa, entrevistam, e aí no final tem como se fosse um quadro do ator do Dylan, que é o Zachary, e ele vai tentar adivinhar o que vai acontecer, e ele sempre adivinha errado, porque ele não lê o roteiro de tudo, e aí ele fala coisas absurdas. Ele só leu a parte dele, né? Ele só faz a parte dele, o resto ele não tá inteirado. Ele falou assim, que ele ficou sabendo que tem pessoas que vão pra última parte do episódio, só ouvir a parte dele, desculpa bem, desculpa Adam, e eles ficam, não, eu acredito, porque o nosso podcast é muito ruim. Tá disponível no Spotify e todas as plataformas, se vocês quiserem ouvir, é bem legal. Agora, como a gente tá falando do que a gente gostou e do que a gente não gostou, eu já queria falar logo de cara que é perceptível, falando de Ben Stiller, inclusive, a gente comentou enquanto a gente assistia. É muito perceptível que não foi o Ben Stiller que dirigiu esse episódio. Bem, assim, o episódio é bonito e tal, mas tem umas escolhas de posicionamento de câmera tremida. Tem uma hora que a câmera aqui, no corredor. No corredor tá a Halle com a Miss Swan conversando. Tem uma câmera de perspectiva como se tivesse alguém olhando pra elas do Só corredor. que tremendo. Só que a câmera tá meio que fazendo assim. É pra realmente mimetizar uma pessoa, assim, sabe? A gente não fica parado, né, vendo alguém. A gente se mexe, a gente respira e tal. Só que eu não lembro disso ter acontecido em Ruptura antes. Porque a Ruptura, ela é estática. Tudo é estático. Linhas, retas, enquadramento perfeito. E aí ele resgata isso depois naquele confronto do Miltic com o Adam e tal, com o Mark Scott. Que tem um risco bem no meio. Ele resgata essa simetria. Mas nesse momento a simetria ela é deturpada, assim, em todo o episódio. Então é muito nítido, porque o Ben Stiller não faz isso. Então trouxeram alguém de fora, mas era bem nítido. Não tô falando que o episódio é feio, mas em teoria, me lembrou, sabe, que não era o Ben Stiller. É pra trazer desconforto, né? Só que eu não acho que acrescentou essa carga. Tanto na cena do Miltic quanto na cena da Halle, porque eu não acho que foi bem passado. Meio que não precisava, eu acho. Sabe? Na questão da Halle, eu acho que a justificativa seria o seguinte. Ela voltou... Pensa assim, na linha do tempo da Halle. Se me permitir, eu vou só recapitular. Por favor. Ela deu um selinho ali no Mark, uma bitoquinha, boa sorte. Subiu o elevador, acordou no meio de uma festa. Onde ela ia discursar e tal, tipo, descobriu quem ela é, tipo, um choque de realidade muito foi forte. No banheiro, teve uma crise, assim, tudo isso em 40 minutos. Dormiu, provavelmente com alguém, tipo, tirando ela do palco, assim, dormiu. Acordou com Irving afogando ela. Super traumático, por que o Irving tá fazendo isso? Porque um dos questionamentos dela nesse episódio pro Mr. Miltic, né? Por que isso tá acontecendo? Ela dormiu, acordou de novo no elevador. Tanto que ela acorda no elevador meio corcunda, meio assim, defensiva. Tipo, o que tá acontecendo, entendeu? Cara com uma criança. Tipo assim, e ela sai do elevador meio de lado, assim, meio que assim, o que tá acontecendo? Eu tô segura. Com os punhos fechados, eu vi que ela com os punhos fechados, assim, E aí, de repente, aparece a Miss Fang lá, que é tipo uma criança. Por quê? Por que você é uma criança, entendeu? Uma criança robô, sabe? Tipo... Ela é toda robozinha, assim, ela é retinha, a Miss Wang, assim, eu acho legal isso. Ela é meio robozinha, que é igual a Miss Case. A Miss Case era muito robô.
É. Muito robô. Era uma atuação, tipo, pra aparecer... A pessoa é muito reta. Você fala, cara, como essa pessoa é tão alinhada assim? É impossível, isso é não natural, sabe? A pessoa não tá relaxada nunca. Isso aí também é uma diferença da Helena com a Hailey, né? A Hailey é soltona e a Helena é, tipo, bem posturadinha, assim. Então, coisas da Lumon, pessoas da Lumon, elas são meio posturadinhas, meio O robóticas. Miltic é posturadaço. E aí, ela encontra o Mark e o Dylan, né, na sala do Miltic, e o Miltic contou uma história muito absurda do Grashpan, que é Grakapan, né, tipo, é uma lenda nórdica lá do rei que fica no meio das pessoas. Eu acho que realmente existe essa lenda, só que ele só inventa uma pronúncia. E aí, de história de bastidor, eles falam que o Tillman, ele só quis pronunciar desse jeito, porque ele pode, porque os Innis não podem contestar. E aí, o Adam Scott, nesse podcast que eu mencionei da Apple, eles falam, assim, eles recapitulam os episódios, e nesse episódio ele fala que tá todo mundo olhando pro Miltic falando, que baboseira, tipo, ninguém tá prestando atenção. Já acabou. O controle que o Miltic tinha sobre eles já foi embora, sabe? Tipo, eles não acreditam mais nas coisas que o Miltic fala. E muito do episódio é sobre isso, né? É sobre isso, é sobre aquilo que a gente comentou no episódio passado. É o Miltic perdendo o controle. Entendeu? O controle que ele nunca teve, vamos combinar, mas que ele achou que ele ia ter. Ele achou que ele conseguiria chegar nesse ponto do controle, mas já tá num ponto muito forte dos Innis, sendo independentes, mas também da própria empresa, da própria hierarquia sabotando ele. Então é o dilema do gerente middle management, né? O gerente ali no cargo médio, que você vai ser pressionado pelos seus superiores e pelos seus subordinados. Esse é o drama que o Miltic tá vivendo. E é legal que esse drama não é só dele, esse drama também é da Helena. Esse episódio, cara, pra mim, finalmente... Lembra que a gente tá conversando desde o episódio 2, assim, que o arco da Helena tava muito em cima do Mark. Sim. Tava faltando um arco mesmo, assim, pra ela. E agora, esse episódio, ele dá uma pincelada do que vai ser esse arco pra ela, que é o arco mostrando que ela não tem poder nenhum. Ela não tem voz. Sim. Ela é a futura CEO, ela é a próxima Egan, mas o pai dela não tá ligando pra saúde dela. Tipo, ela fala, tudo bem que ela dá uma migué, mas ela fala, tipo, eu não posso voltar pra lá porque a Hailey vai me matar. Ou um outro Innie, né? Ou um outro Innie, mas tipo, ela tem muito medo da Hailey, porque ela, a Hailey tentou se enforcar, tentou cortar os dedos. Tipo, justificável. Ela sabe que a Hailey, uma hora, se a Hailey quiser, fala, mano, eu vou acabar com a vida da Helena, eu vou acabar. Sim. E aí o Drummond fala, viu, seu pai, ele endossou que você tem que ir. Ele falou que você tem que ir mesmo. E o conselho, eu até anotei isso, o conselho agradece o seu sacrifício. Então, tipo, você não quer ir, dane-se, você tem que ir. Os seus superiores, o seu pai tá mandando você ir. Isso é muito legal porque é o arco dela entendendo que no grande todo ela é igual um Innie. Ela tá sendo usada como eles são usados. Tipo, ela não é a mão que dá a chicotada. Ela também tá levando a chicotada, entendeu? Eu acho que em certo subconsciente, level de subconsciente, ela sempre soube, mas ela ainda não vê os Innis como pessoas. Não, e agora ela tá vendo que eles não veem ela também como pessoa. Não, mas ela sempre soube isso. Será? Eu acho que não. Não, acho que ela tem completa consciência disso. Porque ela queria muito se provar pro pai dela. Inclusive, eles falam alguma coisa do tipo assim, você vai despertar o meu pai só pra isso? Tipo, ele tá dormindo? Despertar como? Criou sono, hein? Sono criogênico, não? Então. E o Drummond fala assim, eles falam que você vai ficar bem, os médicos falaram que seus 4 temperamentos vão ser reequilibrados em pouco tempo. E aí eu fiquei aqui muito me questionando, vocês estão falando da saúde da Hailey ou de algo a mais, tipo uma possível gestação? Porque eles falam assim, tipo, tá tudo certo, né? Ele fala seus tempers, né? Seus temperamentos vão voltar aos poucos, vão se reajustar aos poucos. Mas por que isso é importante? Cara, toda essa questão dos temperamentos, ela é muito vaga e ela é muito mais do que só sentimentos. Isso é meio claro, na verdade, eu acho. Emoções. Então, o que você tá me propondo aqui, Ana Park, é que talvez seja algo ligado à transa dela com o Mark, onde eles sabem que rolou uma gestação, é isso? O Miltic sabe, né, que teve um relacionamento. Então, isso é assunto da Lumon, não é assunto da Helena. Eles não estão contando pro pai. Exato. Eles falaram nesse episódio que eles não vão falar pro Jamie. Não vão falar que teve o episódio de afogamento. Isso, não vão falar que ela sofreu lá dentro. Então, tipo, o Orbot, tudo que aconteceu no Orbot não vai ser contado pro Jamie e Egan. Sim, certo. Entendeu? Sim. Eles estão escondendo coisa do velho. Mas ele encorajou que ela voltasse como Hailey. Como Hailey. Mas por que ele encorajou? E esse é o ponto. Ele encorajou por causa do Cold Harbor. Isso, pro Mark completar o Cold Harbor.
Eu vou pedir, Ana Park, que você conte uma historinha pra gente. Senhorita Park, por favor. Senhorita Park. Perdão. Obrigada. Vou Eu pedir não sou Senhorita sua Park. amiga, eu sou sua supervisora. A missão que fala, né? Eu quero só endossar, gente, que eu sou sua supervisora, Não, Mark, Mark. assim, uma coisa sobre mim é que eu fiz 4 amigos hoje. Ela, que legal, mas eu não sou sua amiga, eu sou sua supervisora. Eu queria que você contasse uma historinha pra gente sobre as Lexington Letters. Tá. Explica pra gente o que são essas Lexington Letters e o que aconteceu nessa história envolvendo um arquivo fechado. E aí a gente puxa pro Cold Harbor, tá bom? Ok. Lembra que eu falei sobre a Apple lançar alguns livros de graça? Podia muito bem ter cobrado, eu pagaria. Mas ele é de graça, contanto que você seja um usuário Apple, o que já é sacanagem. Essa é um livro virtual que foi lançado alguns anos atrás, nesse período de hiato entre a temporada 1 e a temporada 2, Certo. que eu já comentei aqui no podcast. Escrito pelos próprios roteiristas, a sala de roteiro, com uma história que foi descartada. Eles iam usar na série e não vão mais usar. Mas dá Era pra ser um plot, né? Esse que é um ponto. Isso, ia ser Tipo Piri, mencionado. assim, só. Por ser da própria equipe criativa, conversa com a série. É canon, tá? É canônico. Uma carta, chama A Carta de Lexington, foi enviada por uma ex-funcionária da Lumon para o jornal de Topeka, sobre a história dela como experiência de ter sido uma funcionária que sofreu ruptura, sobre a relação que ela tem ou teve com a sua INI. O nome dessa funcionária é Peggy Kincaid, P-E-G Kincaid. E a funcionária INI é Peggy Kay. E ela ficou amiga dessa INI. Como, você me pergunta, se eles não podem ter contato? E existe uma coisa chamada detector de códigos. É o seguinte, a Peggy Kincaid tinha uma linguagem secreta com a irmã dela desde criança. Ela tem, menos de um ano de diferença com a irmã. E ela tem uma linguagem secreta, que era feita a partir de símbolos. E nessa época, os detectores de códigos não detectavam símbolos. Só letras mesmo. E aí, por algum motivo, a INI dela sabia esse código. E ela conseguiu mandar uma carta pra ela. Algum E motivo aí, não, subconsciente, né? elas desenvolvem uma relação, elas não sabem que a Lu não faz nada de errado, né? Então, elas começam a conversar sobre a vida delas lá dentro, fora. Elas viram realmente amigas. Sendo que é a mesma pessoa, é muito fofo. Por exemplo, tem uma instância em que ela escolhe pintar as unhas pra ver se a Innie vai gostar. E ela manda uma carta falando que amou, que foi a coisa mais linda que ela já viu da vida. Que ela só ficava olhando pras unhas, que ela tá atrasada, porque que dor. ela atrasou, ela é muito fofinha. Só que aí, nessa carta, ela narra eventos muito sinistros. E esses eventos culminam... Eu não vou contar tudo aqui. Se você quiser que eu fale mais, a gente pode fazer um vídeo só sobre isso. Comentem. Contribuam. Passo pix, brincadeira, mas... Não, brincadeira interajam. Interajam, que essa coisa demanda tempo, né? Demanda, assim, pesquisa. E aí vai ser uma coisa a mais que a gente vai ter que fazer, então... Estamos nos esforçando muito, sim. Precisamos de feedback. E aí, vai combinar num atentado. A Dorne, que é uma farmacêutica rival da Lumon. Isso não foi citado ainda, mas em toda a lore extra, de material extra, Dorne é citado, Dorner. Inclusive, esse incidente de Dorner vai ser citado no livro do Rickon, The You Are, Você Que Você É. Porque vamos lembrar que a Lumon, ela é uma empresa farmacêutica. Entendeu? O Keir Egan trabalhava na fábrica de éter, depois ele comprou essa fábrica, e essa fábrica virou a Lumon, que virou uma empresa farmacêutica. Eles produzem remédios, medicamentos, vacinas, por assim dizer. Chips. Cerebrais. E essa Dorne é a rival, são Dorner. concorrentes. Dorner, né? Ela é a rival. E... esse incidente vai ser, assim, muito central nesse universo que a gente tá vivendo aqui e faz levantar algumas hipóteses, né? Aí eu acho que é importante a gente mencionar que quando esse incidente acontece, quando a Peggy de dentro fecha um arquivo. Uhum. Sabe, os arquivos que a gente vê na tela lá do Mark, da Halle, das caixinhas? Fechou 100%, não é isso? Fechou 100%. E aí o atentado aconteceu. Pode estar ligado? Pode. Pode não estar também, mas é muita coincidência. E ela ficou, assim, apavorada, entendeu? Ela ficou apavorada com essa coincidência. Ou seja, quando um arquivo fecha, algo acontece.
A gente tava chutando que talvez pode ser uma coisa mais de clonagem, pode ser uma coisa mais de ressuscitar alguém. A gente não sabe. Mas, esse é o ponto. Por que eu pedi pra Ana contar essa história? Porque o Drummond, ele fala pra Hayley nesse episódio, o que o Mark está fazendo, está acabando de fazer agora, é algo que vai mudar o mundo. Vai impactar o mundo inteiro. O projeto Cold Harbor, quando ele for concluído, ele vai mudar tudo. É por isso que o Mark é tão importante. Porque é algo importante para a Lumon global. É algo que vai impactar tudo aquilo. E tem algo a ver com o pai da Hayley. Porque eles falam, ó, seu pai tá de olho nisso, seu pai precisa disso. E é por isso que você vai lá pra dentro. Porque seu pai precisa que esse projeto... Então, é algo ou do Zigan, ou da Lumon em si. E aí, eu relembro aquilo que a gente viu no primeiro episódio. O projeto Cold Harbor, quando a câmera abre no projeto, mostram os olhos, depois o rosto da esposa, da Miss Casey. Gemma Gemma. E os sinais vitais dela. E os sinais vitais dela. Ou seja, dá a entender que o projeto Cold Harbor é algo envolvendo a Gemma, que está morta. E não está mais morta. Ou será que está? Cara, o que isso quer dizer? Estamos falando de ressuscitar? Porque realmente seria algo que chocaria o mundo, assim. Tipo, eu acho. uma pessoa de volta. Sim. Pode ser também coisa envolvendo coma. Porque eu pensei, assim, que o pai Egan, eles ficam meio que dando a entender, como você falou, tipo, vamos acordar ele e tal, dando a entender que o cara não tá bem. Sabe? Dando a entender que, tipo, mano, esse velho tá meio estranho. Pode ser algo, uma cura de uma parada cerebral, assim, sabe? Tipo, Pode ser. O chip na cabeça, eles vão tentar vender esse chip. E eu pensei muito assim, ó, se liga na minha teoria. Eles precisam vender o chip de Severance, o chip da ruptura. Só que não deu certo. Vender pro governo, assim, vender pro Estado. E se eles falarem que esse chip cura coma? Acorda a pessoa do coma. Então todo mundo tem que ter um na cabeça, caso você fique em coma. Esse chip cura, sei lá, demência, Alzheimer. Se eles falam que esse chip é pra uma coisa boa, e aí, tipo, olha, gente, a gente tem esse caso aqui, essa moça, Gemma, tava em coma. E a gente acordou ela com o chip. Nosso trabalho de macrodados. Bota o chip na cabeça de todo mundo, vamos vender. É farmácia, tá ligado? Vai vender como se fosse uma vacina. No caso da Gemma, eu acho que eles não falariam que ela acordou. Eu acho que eles estão usando ela como cobaia pra usar em outras pessoas depois. Ah, pode ser. Porque eu acho que eles foram os responsáveis pelo acidente dela. Acidente de carro. Então, pode ser tanto uma coisa mais física, tipo um atentado à bomba, né? Pode ser que termine o Cold Harbor e exploda em algum lugar, sabe? Pode ser. Exploda a Casa Branca, sei lá, alguma coisa assim. Ou pode ser uma coisa mais genética mesmo, com a Gemma e o cérebro dela. Porque o chip estar no cérebro não é só pra causar a ruptura, sabe? É isso que eu tô falando. Eles vão ter que me dar um motivo bom pra isso voltar a ser questionado em lei, sabe? Pode ser. Boa o teoria. motivo é a farmácia. Boa teoria. Vamos falar um pouco sobre aquela musiquinha que, abertura, a gente vê um homem cujo rosto não nos é revelado, mas parece dá pra ver que ele é um homem mais velho, né? Com cabelo branco e tal. E branco. Um senhor branco de meia idade. E ele passa por um corredor cantarolando uma música. Ele foi lá pegar coisas com Optics and Designs. Vemos a Felicia, que é amiga do Irving, era amiga do Burt. E na primeira temporada, o Burt comenta alguma coisa quando o Miltic recupera os cartões que o Dylan tinha escondido com o Oswald vai ficar satisfeito. Seria esse o Oswald? Mas vamos falar sobre a musiquinha. Ele tá assoviando uma música, né? E aí, no momento que apareceu, você falou, olha, que música é essa? Essa música existe. Então, eu escutei ela, tipo, muito de cantinho, assim, falei, meio que resgatou algo na minha cabeça. E aí eu fui atrás. O nome da música, a música é do Gordon Lightfoot, de 1976, chamada The Wreck of the Edmund Fitzgerald. O naufrágio de Edmund Fitzgerald. Isso. Edmund Fitzgerald é um navio muito conhecido nos Estados Unidos. Ele ficou ali de 58 até, sei lá, uns 70 e pouquinho, 75, na verdade. 1900? Isso. É recente. É recente, é bem recente. E ele era um navio que ele transportava minério, inclusive. Ele era um navio dos Grandes Lagos dos Estados Unidos. Sabe que naquela pintura do que ele te convida a beber de sua água, existem alguns lagos na frente dele? O Burt tem medo, né? Aquele Burt tem medo. E todo mundo do Reddit falava que aqueles eram os Grandes Lagos. Então o Kier tava olhando pra esses Grandes Lagos, e é esses Grandes Lagos que esse navio afundou. Certo. Como que em que circunstância que esse navio afundou? Então, e aí que é legal, lembra que acho que foi no podcast passado que a gente falou do Montal, que foi, né? Foi.
No podcast passado a gente falou lá do sonho do... Nossa, acabei de ter um insight, peraí. A gente viu que o Irving tava no sonho dele, fazendo um projeto Montauk lá. E isso é uma teoria da conspiração que existe no nosso mundo, no mundo real, onde existe essa base de Montauk, onde as pessoas faziam, o governo norte-americano fazia teste com pessoas durante a Guerra Fria. Meio projeto MK Ultra, Stranger Things e tal. É uma conspiração real com essa base militar. E aí, esse naufrágio do Fitzgerald é justamente uma parada parecida. É um navio que em 75 ele estava ali fazendo a sua rota de boa, pegou uma baita tempestade e sumiu. Ele afundou. E tipo, é um navio enorme, cargueiro e tal, e ele simplesmente afundou. Sem mandar sinal de socorro. Todo mundo morreu, os 29 tripulantes Porque morreram. geralmente numa tempestade dá tempo de você pedir ajuda, né? Mandar Sim, uma ainda SOS. mais quando é essas coisas de grandes lagos, sabe? Tipo, uma coisa no oceano, no meio do nada, sumiu, Sim. beleza. Mas nos grandes E lagos... ninguém achou até agora. Então, ninguém achou a parada, só deram confirmado que são os 29 com o capitão, né? Os 30 pessoas morreram. E o último recado do capitão, a última transmissão pra ele foi tipo, estamos nos segurando, estamos hanging on, assim, tipo... We're holding our own. Estamos segurando a barra aqui. E do nada perderam contato, do nada o navio sumiu, acabou, sumiu nos Grandes Lagos. E aí a música é sobre isso, é a história do naufrágio do navio que simplesmente afundou, do nada e desapareceu. E aí, Sinistro. cara, sabe o que eu fiquei pensando? Eu fui até pesquisar qual que era a parada, ó. Só um detalhe do detalhe, tá? Quem que vai saber isso se não for ouvindo um podcast? Porque as pessoas, no caso nós, fomos atrás de saber que música que era, né? Não. Só assistindo a E série. eu vou piorar a situação, tá? Lá aquele episódio que tem as estátuas da perpetuidade, né? Eu fui até pesquisar qual era o CEO da Lumon que tava nesse momento. O CEO da Lumon era o quarto CEO, Em que é 1975. que é o Baird Egan. Sabe aquele... Nesse episódio mesmo, que o Dylan acha o Hanging There? Aham. Tem um outro quadro de um cara fazendo assim. Aham. É o Baird Egan. Ah. Que é um cara mais Sei, velho, com cabelo sei, bem sei, ralinho. Esse é o Baird Egan. E ele ficou justamente de 1959, até 1976 como... Bem o tempo do barco. Bem o tempo do barco. Gente, Exatamente que o tempo do barco. específico. O barco é de 1958 a 1975. Aham. Esse cara tá de 59 a 76. Ele tá um ano pra frente sempre, assim, do barco. E o condomínio, a vila que o Mark mora, é o nome dele. Aham. É o Baird. Sabe o que eu fiquei pensando? Assim, agora, por favor, me internem. Esse homem está louco. E se na real, tipo, essa tripulação tá na Lumo? Tipo, o Burt é dessa tripulação. Aham. Porque tem idade, né? Porque tem idade, eles são, tipo, velhos. Tipo, eles foram usados como experimentos. Eles foram capturados Capturados pela Lumon. pela Lumo. Ninguém nunca achou o barco, porque eles ele tão foi morando lá manobrado. embaixo. Ah. Total. E seria a Porque vibe Lost perfeita. Ninguém vai sentir falta dessas pessoas. Eles foram dados como desaparecidos. E virou uma teoria da conspiração. Você ouviu aqui primeiro. Teoria exclusiva, porque veio da mente super normal do Norton. Tá tudo bem. Porque agora que eu peguei a data do bizarro, Baird Egan, eu falei, muito. cara, é encaixado nesse barco. É. Tava Sumiço. se você estivesse perguntando onde a gente pegou essas datas, estava na ala da perpetuidade. Isso, e lembra que cada CEO tinha a data embaixo, né? Que não é nem o tempo de vida e morte, é o tempo deles como CEO. Então, tipo, ele era CEO nesse momento da Lumo. E é engraçado como muito de nome, de data desse episódio, nada é casual. Porque, por exemplo, a relação do bloqueio de Glasgow, que o Miltic comenta de novo o que é, tipo assim, você entrar num ambiente, mas você ainda virar como Auri. É um bloqueio de Glasgow. Essa questão do Glasgow, existe essa escala de Glasgow, né, que a gente usa na medicina, mas é pra ver se tá em coma. Por que você tá falando como se eu soubesse disso? Existe uma escala na medicina. Glasgow é uma cidade da Escócia, né? Se você é fã de ABBA, você conhece. Ah, sim. Pior que é daí que eu conheço o Glasgow mesmo, é diabo. Tá numa das músicas Super Trooper, muito boa. Mas também é nome de uma escala que foi desenvolvida por cientistas de Glasgow, blá, 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 que é pra ver se a pessoa tá em coma, qual o grau de coma. É uma das escalas, de muitas escalas que existem. Ela vê 3 parâmetros: abertura ocular, resposta verbal e resposta motora. Nunca 0, uma curiosidade, porque pelo menos um desses 3 tem que pontuar.
E tem gente que coloca 0 quando você é estudante de medicina. Daí você vai, esse cara não estuda muito aí. Então é pelo menos 13 e vai a 15. Mas enfim, pode ser a ver com coma? Pode ser. Mas Glasgow também é uma das cidades em que, num hospital psiquiátrico específico, também teve histórias de experimentação, estilo MK Ultra. Inclusive, um dos psiquiatras que estudou, que fez parte do projeto lá no Canadá, fez experimentação, estudou em Glasgow. Então, pode ser uma referência a isso. Ah, cara, assim, acho que já passou de referência, na real. Tipo, o Fitzgerald agora, Glasgow, Montauk, eles estão... O Eric, o showrunner, estavam falando pra gente que, tipo assim, gente, essas teorias da conspiração nesse universo foi a Lumon, sabe? E tudo isso vem de vosso ouvido, nos primeiros 10 segundos do episódio, entendeu? E outra coisa, hein? Se aparece alguma coisa, não é casual. A Lumon tá envolvida. A Lumon tá envolvida. Sabe o que eu fiquei pensando? Deixa que a gente investiga pra você. Deixa o like, tá bom? Não esquece do Deixa like. o live fix. No final de cada episódio, lá no Apple TV, tem uma conversa ali com o Ben Stiller, com o showrunner, com os atores. Eles falam um pouquinho sobre o episódio, né? Bem rapidinho, tem 2, 3 minutos. O Erickson, o showrunner, ele falou nesse episódio um negócio que me encucou. E eu quero puxar isso agora e a gente já fala desse personagem já. E eu quero casar com o que eu falei do Burt. Ele falou que a gente não sabe... Ele botou uma pulga na... Eu não tinha pensado nisso. A gente não sabe como o Irving conhece o andar Verdade. do elevador preto. Verdade. E ele falou assim, a gente sabe que o Irving já chegou lá em algum momento, que ele pinta lá o lugar, mas ele não sabe como, a gente não sabe como ele sabe disso, não sabe qual é a conexão dele com esse lugar e por que ele tá tão obcecado com esse lugar. Cara, será que existe... O Irving usa muita gíria marítima. Ele usa... Mano, ele era desse navio, cara. Ele fala, tipo, náuticas. Ele usa, tipo, Isso, gíria horário náutica. náutico. Desculpa, você tá certa. Ele usa, tipo, horário náutico, tipo, 3.10. Talvez seja militar, mas talvez ele seja, tipo, da marinha. Talvez ele fosse marinheiro, né? E entra naquela teoria também que a gente já falou várias vezes. A gente sempre desconfiou que o Irving era do Optics and Design. Porque ele pinta. Porque ele gosta de arte, ele fala com o Burt. E ele conhece o corredor. E ele conhece o corredor. E quem conhece só até agora é o Optics and Design. Cara, e se o Cachazinho verde. OD levava até o corredor, até o Irving fazer alguma coisa, porque era ele que levava, e aí mudou isso, e ninguém lembra porque apagaram a memória, sei lá. Pode ser. E apagaram a memória dele, botaram ele em macrodados, e aí ele se apaixonou pelo Burt. Provavelmente ele já tinha alguma coisa também, né? E apagaram a memória deles, alguma coisa. Tem essa assim. teoria de que eles se apaixonaram várias vezes e apagaram a memória várias vezes deles, né? Porque toda vez que eles se veem, esses dois senhores de idade, tem uma baita química. Tanto que no final do episódio eles se encontram ali, e eles nunca tinham se visto. Eles estão se confrontando lá. E aí, tipo, o Burt fala, vem jantar com meu marido e tal. Aí ele, tá bom. Sabe, Não, tipo, mas não é assim. É tipo, então vem jantar aqui com eu, você e o... Fields. Já esqueci o nome do marido, Fields. Ele, sim, Fields, o meu marido. Então tá bom. A gente gosta de vinho. Tipo, Caro. a química é muito fácil, é isso que eu tô falando, sabe? Tipo, Toda vez que eles se encontram, eles se apaixonam. toda vez que eles se encontram, eles têm uma química forte e se apaixonam. Então, eu acho que é algo cíclico mesmo, assim. Acho que sim. Tipo, eles já se apaixonaram mais de uma vez, sabe? Acho que é uma coisa bem grega também, porque a gente tá falando Cavalo Troia, Helena, de você não pode fugir do seu destino. Por exemplo, A história grega tem muito isso mesmo. é sempre assim, Édipo, Hércules... Eu lembro da história do Orfeu, que ele desce até lá o inferno, submundo, e ele toca a harpa lá, não sei o que lá. Aí ele quer trazer a esposa dele de volta. E aí o Hades fala, não, tal, daí a Persephone fala, não, deixa ele levar, tal, ele tocou bem. Aí o Hades fala assim, não, você pode subir com ela então, mas você não pode olhar pra ela nenhuma vez, senão ela vai ficar. Aquelas coisas de coisa grega, tipo, não dá pra só resolver, você tem que resolver com um teste, né? E aí eles estão subindo, tal, demora semanas pra subir, na hora que eles estão chegando, na hora que ele começa a ver a luz do sol, ele olha pra ela, tipo, olha a luz do sol. Aí ela fica presa lá pra sempre. Caraca. Tipo, não tem como você fugir do seu destino, tipo, ela morreu, sabe? Sim. Não tem como você trazer ela de volta. Não tem acordos, né? Não A tem felicidade como você... dele era tanta que ele quis falar com ela. E aí, tipo, mas é isso que eu tô falando, não tem. Ele foi até o inferno e voltou, mas ela tá morta. E isso é a condição humana, né? E acho que essa coisa de se apaixonar, de ser inevitável, também é condição humana. Por isso a gente gosta tanto desse casal, né? Do Irving e do Burt. Porque é sempre essa questão. Porque se a gente parar pra pensar, quando a gente fala em distopia,
Sempre a gente tá falando... Sempre o mote da história é sempre amor. Não amor necessariamente casal. Amor família, amor amigo, sei lá. Tipo, é o amor que te move sempre. Porque é aquele tropo de que é meio que... se tudo acabar, é só isso que a gente tem. Entendi. Entendeu? A empatia, o amor... o cuidado de um com o outro. E até mesmo o cuidado dos 4 refinadores de macrodados entre si, né? Sim, porque é uma relação de amor ali, eles se amam, tipo, como nesse amigos, episódio, o Dylan demonstra muita afeição, um afeto, assim, muito além pelo Irving, pelo arrependimento de não ter ouvido o Irving. Ele demonstra isso, ele confronta o Miltic e ele pede um funeral. E eu acho que essa é o que vai fazer o Dylan voltar a ser dos nossos, assim, sabe? Porque ele tava indo lá pra aquelas coisas da gerência, né? De eu vou ter uma sala secreta, vou conversar com a minha esposa. Nunca mais agora apareceu. eu acho que com a morte do Irving, morte entre aspas, ele vai usar esse poder que ele tem agora, esse privilégio, pra falar com a esposa dele, pra ela ajudar, entendeu? Eu acho que esse vai ser o mote, tipo... Eu acho que sim. A morte do Irving é o que vai fazer ele voltar a se movimentar. E aquela coisa, o arrependimento de ele nunca mais vai ver o amigo, né? O Mark fala, ele não morreu. Sim, ele morreu pra eles, né? Porque ele nunca mais vai ver o amigo. A última coisa que ele fez foi deixar ele na mão. E aí ele quer redimir de alguma maneira. Então ele pede pra fazer um funeral e... Por algum motivo, os funerais têm melões. A festa do melão. Como esse belo melão aqui que vocês estão vendo. E ficou a cara do John Turturro, viu? Nossa, ficou bizarro. Com um cap. No podcast eles falam que parece o conclave, que o John Turturro devia estar em conclave, e eu concordo demais. Igual o nosso melão, que parece você. Que tá assistindo. Com essa cara. Percebido. Você tá sorrindo agora. Você está sorrindo igual o nosso melão. Com certeza. Se você está ouvindo sem vídeo, põe no vídeo agora pra você ver. A gente tá vendo isso. E aí, essa questão do... Você reparou? Deixa eu só fazer um parênteses, agora você me lembrou de um negócio. Você reparou que o Mark fala assim, ele não morreu, ele só não está aqui. E depois, lá fora, ele fala isso pra doutora também sobre a Gemma. Ah, então ela não tá morreu. morta. Só não tá aqui. Ela só não tá aqui. Eu não tinha reparado. Ele falou a mesma frase 2 vezes. Eu não tinha reparado. Como In e Auri, né? Entre aspas. Caraca. E o Mark tá super revoltado, né? Tipo, fala um pouquinho do comportamento do Mark. O Mark, ele tá super revoltado porque ele se sentiu traído pela Halle. O que é uma coisa interessante, porque esse episódio, ele termina concluindo de que eles têm que apertar mais o cerco, não tratar o Winnie como pessoas, os Innies, né? Como pessoas independentes, só que o episódio, os Innies falam sobre independência, sobre, tipo, quando a Halle fala, ela usou o meu corpo. Isso eu achei muito forte. É tipo, não é mais o corpo da Helena, não é mais, tipo, eu sou uma pessoa, ela me usou, ela me sequestrou, ela fala. Tipo, como pessoas separadas, eu tenho minha própria identidade, que é o que depois a gente viu que a Lumon vai tentar cortar isso. Mas o Mark, ele tá entre essas brigas de identidade. Tipo, não só entre ele em si, mas como também a Halle. A Halle, bom, ela era um cavalo de Troia. Ela tava ali como Helena, só que caguetando tudo, controlando ele fala, agora não adianta mais nada, assim, a justificativa do episódio pra resignação dele é que agora a Lumon sabe tudo, porque a Helena contou. E aí ele olha pra ele acusadoramente. Só que nesse momento não é o Mark S. Então, você tem essa teoria, né? É do o banheiro. Mark Scott. Temos 2 observações. O Mark tá se sentindo mal, entra no banheiro. E aí é uma cena que tem um paralelo com a temporada 1. Porque, mais ou menos, nesse período em termos de episódio, a Halle também tava se sentindo mal. Ela entra no banheiro e o Mark fala, eu vou entrar, tá bom? E aí, nesse episódio, a Halle fala, eu vou entrar, tá bom? E a gente tá vendo também muita simetria em relação a... Que a gente já tava falando, que a gente tá assistindo um episódio e o outro, de uma temporada e a outra. No episódio anterior foi o episódio que a Halle tentou se enforcar. E foi de novo o episódio que a Helena quase morreu. Então, coitada dessa mulher, realmente ela tá traumatizada. Intervalo aí de um mês e pouco, ela quase morreu 2 vezes, né? Os temperamentos dela, os humores estão desbalanceados, você tá entendendo? E agora, nesse episódio também, eu não sei se é exatamente o mesmo, mas tem essa simetria de quando a Halle tava se sentindo mal, ela entrou no banheiro, o Mark foi atrás, e agora a Halle que vai atrás do Mark. E no banheiro tem uma cena que chamou atenção. Então, chamou atenção porque o Mark começa a ficar com dor de cabeça, e aí eu sempre falo, desde Duna eu falo isso, da nossa cobertura de Duna, que inclusive tem aqui no Spotify e no YouTube, se você quiser ouvir a primeira temporada de Duna Profecia com a gente comentando. Mas eu sou muito ligado em identidade sonora. Então quando o Mark tá ali tiltando, você escuta e ele para. Aí a Halle entra, ele começa a meio que tratar ela quase forçando tipo assim, não tenho intimidade com você, mas vou te responder protocolarmente. Assim, tipo, ele não fala muito o nome dela, ele não tem intimidade com ela.
E aí me deu a impressão, beleza, esse é o Mark de fora. Só que essa identidade sonora, ela não volta. Ela fica. Aconteceu uma vez e não voltou. Aí depois, na hora que ele vê, antes dele ver que oração pra ir embora, toca o mesmo barulho. Do nadão. Do nadão. E aí ele olha pro relógio e vai embora. Retinho e vai pegar o elevador. Então eu acho que assim, quando ele entra no banheiro, ele vira um Mark de fora, o Mark Scout de fora mesmo, o Auri. Ele fica como Auri até o final. Aí antes dele ir embora, ele volta a ser N. Porque todo o comportamento dele, ele tá sendo muito mal com os outros Mas é porque amigos. ele não é amigo da RL, sabe? Então, mas ele não conhece essas pessoas, Ele entendeu? não conhece. O Mark de fora tá nem aí pra ela. Ela tá desesperada. Ela, confia em mim. Tipo, o Mark de dentro é super confiar nela, sabe? Ele fala que acalma ela, Isso, talvez. não, eu sei que agora eu vi que não era você e tal. Mas o Mark de fora tá tipo, tá bom, menina. Sabe? Eu nem sei quem você é, sabe? Eu não sei qual é que é a sua. E, Então, tipo assim, o Irving não morreu, entendeu? Ele tá lá fora, porque ele tá lá fora também. Então ele sabe que isso não é a morte. é por E isso é que a ele mesma fala isso pessoa. do Irving, exato. Tipo, ele não tá nem ligando pro funeral, porque, gente, Ou seja, O Irving você tá tá lá aqui de jurídico do Mark Scout, Mark S. Ela tá falando que ele não foi mal, não foi cuzão com os amigos. Na verdade, era o Mark de fora. é o mesmo jurídico que eu tava com a Halle. Tipo, a Halle nunca falaria aquelas coisas que a Helena falava, como eu acho que o Mark Ine nunca ia falar, ia ser frio com a Halle, sabe? Sim, total. Nunca ia ser frio com ela. No funeral do Irving, ele falava, eu não pode pegar o dia inteiro, não. E aí o Dylan fala, quê? O que você tá Ah, falando? tipo, o que você tá falando, cara? Funeral do lançamento. Tipo, ele tá muito mais frio porque ele não se importa com aquelas pessoas. E aí, no funeral, que infelizmente só o Dylan se importou, ele até fez uma elogia muito açucarada para seu salgado habitual, segundo Milch, que... Cara, eu super entendo porque ele levou uma dança anônima. Não foi nada anônimo. Não foi, a gente já fala disso. Aí tem um negócio do Irving aqui atrás, né? Tipo, com os bimestres que ele teve. Quanto tempo que seria? Quadrimestre, né? Ele vai... É bimestre. É 12 quadrimestres, que são 3 anos. 3 anos, tá. Entendeu? Que é o que eles falaram na primeira temporada. O Mark entrou faz 2 anos na Lumo, que faz 2 anos que a Gemma morreu. E o Dylan e o Irving era o mais velho, porque ele entrou 1 ano antes na Macrodados. Mas a gente sabe que ele tá na Lumo há 9 anos. É. Segundo o crachá dele, segundo alguns dados aí. Ou seja, ele era de Optics and Design. Ele era de outro setor. E aí, o que mais acontece durante esse funeral? É um funeral bem bizarro. Tem uma musiquinha, né? Tem Parece um Irving de 8 bits dançando na tela. Assim. Tipo, no funeral dele, assim, como se fosse aquela festa da música, né? E as canequinhas que todo mundo tem. Irving. Todo mundo tem essa caneca, qualquer pessoa pode morrer. A Miss Wang fala que esse é um funeral que é só pra quando o Winnie morre lá dentro, o que é uma coisa muito sinistra. Isso é uma boa questão. Porque na primeira temporada, o Miltic fala que não existe morte lá dentro. Eu nunca esqueci isso. E aí agora a gente sabe que existe sim, e existe todo um protocolo caso o Winnie morra. Uhum. E aí se o Winnie morre... Mas morre? Tipo, Irving talvez tenha morrido? Ou será que é morte? Tipo, alguém entrou e deu um tiro no Winnie, sabe? Uhum. Ou ele Ou se ele matou, escorregou. ou ele se matou, alguma Mas coisa por que assim. tem um protocolo pra isso, entendeu? Se o Winnie morre, o que acontece com o Auri? Morre também. Ó, o Lumon revive. Então, muito estranho. Eu só sei que tem várias canecas com 2 negocinhos que é tipo formam um B, né? Um B não sei de quê. É pra ele botar. E todo mundo tem essas canecas, né? Então pode acontecer com qualquer um. E aí todo mundo vai embora, deixa o Dylan lá. E o Dylan fica, devia ter ouvido meu amigo. E aí? E ele encontra o quadro do Hanging There que a gente Pô, mas tava falando. eles tentaram muito que a gente visse, hein? Ficou em 3 frames diferentes ali, ele conversando Apareceu com a até na Halle. a legenda traduziu o Hanging There, assim, uma hora, sabe? Do nada. Tipo, o Dylan tava Aguente comendo firme. coisa do melão, apareceu aguente firme. Só falta uma seta aqui, né? Olha o quadro aqui, olha o quadro. E atrás desse quadro tinha o desenho do Irving, né? Do corredor preto. E as instruções Que a Felicia deve ter dado de que a como chegar Felicia lá. deve ter dado, exatamente. Que é Ou vira à s- direita, vira à esquerda, sei lá, sei lá, sei lá. Ou seja, ele sabe chegar. Agora tá na mão do Dylan. Agora tá na mão do Dylan. E com o Mark totalmente babaca e a Halle transtornada, só sobrou pro Dylan. O cara que não queria fazer parte, Mas acho que ele entendeu, né, a missão agora. ele entendeu. Tudo que ele precisa agora é de um cartão preto, porque como a gente viu o assoviador misterioso, você precisa de um cartãozinho preto, que é o mesmo que a Regabi deu pro Mark na primeira temporada. Só que esse já foi. Agora tá na mão do Dylan arranjar um outro cartão preto. Que a Miss Juan tem. Que a Miss Hunt tem. Vamos falar um pouco da Miss Hunt. E a sabotagem
o recital de Teremin, que ela tava pronta lá pra participar. Ela treinou, ela falou que ela praticou. E aí o Miltic tá, você pode mostrar pra mim depois. Cara, mas vou te falar que Teremin é algo meio fascinante, na verdade, né? É legal, eu acho que é a grande junção da tecnologia com um som meio mítico, assim, sabe? Um som meio... Um instrumento que você não encosta, né? Então, que você não encosta, e é um ferro, assim, e aí eles ficam botando a mão e... Você tá encostando no quê? Esses sons? É muito louco, assim. Você bloqueia um campo eletromagnético e aí isso dá origem a um instrumento, som do Magia. instrumento. Porém, Magia. a parte engraçada é que o compositor de Severance falou que não sabia tocar um theremin, ele sabia tocar um instrumento eletrônico que faz o som do theremin. Porém, nossa atriz Sarah Bock, que faz Miss Huang, aprendeu a tocar o theremin só para dar vida à sua personagem. Eu entendo ela querer mostrar, entendeu? Sim, pô. Ela aprendeu só pra isso. Então, e como eu falei, é algo meio fascinante, assim. Mas ela tá sabotando o nosso querido Mr. Milchick. Com certeza. Com certeza. Primeiro que ela desafiou ele, né? Falou assim, por que você vai dar um funeral? Eles não são pessoas. E querendo ou não, é o que a Lumon fala depois também, né? Tipo, viu, aperta o cerco, porque você tá dando muita identidade pra eles. Então, o que a Miss Wang falou é o que a Lumon falou. Ela tá em sintonia com a empresa, e ele não. E aí aquelas denúncias anônimas ali na análise de performance, com certeza foi a Miss Wang que fez. Fala palavras muito grandes. Cara, Põe o clipes invertido. Cara, é picuinha de escritório, assim, é muito bom. Palavras enormes não é tanto, mas o clips invertido, eu trabalhei em escritório um tempo, é meio assim, tipo, por que você não botou a caneta ali, sabe? É um negócio, tipo, muito pequeno. A gente tem que lembrar que por mais que tenha essa mitologia do Zigan, da Lumon, a Lumon ainda é uma corporação. Sim. E a série é sobre isso, é sobre você trabalhar no ambiente corporativo, sobre análise, ter que pegar o almoço, então você tem que escolher o almoço ali, vai demorar 6 horas. E sobre esses feedbacks, né, que eles dão. E ao mesmo tempo é interessante, e eu acho que é aí que vem o verdadeiro cavalo de Troia. Eu acho que o verdadeiro cavalo de Troia é o Mr. Milchick. Você tá confiando nisso? Há 3 episódios de podcast que você fala que é o Milchick que vai fazer alguma coisa, que você põe fé no Milchick. É, porque esse episódio ele resgata o negócio do Egan Blackface e ele tenta conversar com a Nicole, né? O nome dela é Nicole. Esse ator é Tramel Tillman, é isso? Ele é muito bom porque ele consegue ser ameaçador, ele consegue dar o sorriso corporativo e tal. Ele é um ator muito bom e toda aquela conversa dele com a Natalie, ela é muito frágil, assim, muito sutil, sabe? Ele tá realmente pedindo uma conexão com ela. Tipo, acima do corporativo, sabe? Ele tem uma conversa muito bonita com a Natalie, assim, onde ele fala sobre os sentimentos complexos, né? Que o Blackfaced Kier lá evoca. E o Dan Erickson fala, né, no final do episódio, na entrevista, que o Milchick tá começando a pensar, isso que é interessante, pensar qual é o lugar dele nessa empresa, pensar qual é a função dele, o que essa empresa quer pra ele de verdade. E na análise de desempenho dele, que passa rapidamente, se você pausar, mostra por que ele tá nesse cargo que antes foi da Cobel. Que o equilíbrio que ele traz, que ele tem uma personalidade equilibrada, faz bem pros Ines. Que talvez isso ajude eles a completar o trabalho mais rapidamente. Na primeira temporada tinha muito isso, né? A Cobel era a chefona, que todo mundo tinha um pouco de medo. E ele era o cara que falava com os Ines, o que dançava. Então ele tinha mais essa personalidade mais amigável. Meio que assim, reforma de gentileza, né? Que eles chamam, que ele aplica. E, bom, o arco dele, por isso que eu acho que ele vai ser o cavalo de Troia, assim, sabe? Eu não sei se vai ser ele, porque a gente ainda tem o Rickon, né? Que tá escrevendo lá o livro dele. Mas o Rickon é muito vendido. Então, essa aqui é a crítica da Devon a ele, né? Mas eu acho que ele consegue. Eu, como leitora do best-seller The You You Are... Que acompanha a carreira, né? Exato. Eu acho que ele é capaz de colocar uma mensagem cifrada ali. E tem a nossa teoria, né, da semana passada, que talvez ele seja o responsável por escrever o 4º apêndice. Toda aquela história do Dieter lá que a gente tava vendo, é muito escrita do Rick. Assim. E também o próximo capítulo era a babá que rouba, a ladra. E foi o que a Miss Selvig fez com a filha dele. Então, faz sentido ele colocar isso, né? Vamos ver aí o que ele tem, o que reserva aí a série pro Rickon. Porque depois de ler o livro dele de verdade, gente, e ouvir o audiobook, ele é um dos meus personagens favoritos. Cara, que legal, legal. Vocês não sabem o que ele passou. Só quem lê o livro sabe. Só quem conhece sabe.
E assim, passamos da metade, né? Episódio 5 agora 6, 7, 8, 9, 10 acabou. Falta aí mais 5 semanas pra gente completar a segunda temporada de Ruptura. Vamos fazer umas previsões? Vamos, o que você acha que vem aí pro episódio 6? Olha, eu acho que o Dylan vai conversar com a Gretchen. Eu acho que a Gretchen é uma funcionária da Lumon, eu acho que ela tem acesso a um cartãozinho, certo? Cartãozinho preto aí. Pode ser, boa. E eu acho que ela vai ajudar ele a entrar naquele corredor preto, onde estarão talvez o Irving e talvez a Gemma. Ou só a Gemma. Talvez a Miss Casey apenas. Talvez eu me esqueça apenas. E toda a tripulação do navio Fitzgerald. Você gostou dessa do Fitzgerald, né? Da tripulação. Você acha que vai ser mais um episódio do Dylan, então? Do Dylan indo pra aventura. Não, eu acho que vai ter um episódio sobre outra coisa, que provavelmente é o Mark reintegrando. E depois, lá pra frente, pro sexto, que sétimo, oitavo, vai ser... Ou até o 10º, né? Que é o último. O Dylan conseguindo entrar lá. Eu acho que vai ter... Eu acho que... Eu ia falar isso, que eu acho que o próximo episódio vai ser do Mark. Porque precisa andar um pouco agora com a história dessa reintegração, né? Porque Sim. foi 2 episódios que não andou com essa história. Sim. Tem uns glitch lá, ele dá umas tiltadas, mas não andou com o arco em si. Inclusive, ele fica tentando, mas a Regabi fala, calma, mais um dia. Calma. Meus resultados são melhores. Depois de um dia ele fala, seu resultado, você tem uma pessoa que entregou, que foi o Piri. Foi o Piri, e deu errado pra caramba, ele morreu, sabe? Exato. Só que já tá começando a acontecer com ele igual aconteceu com o Piri. O Piri tava andando pela cidade, achando que ele tava andando no escritório. Sim. Quando ele tava tiltando ali. Tanto que ele morre num negócio de conveniência, porque ele tava andando na rua, achando que ele tava andando. Ah, entendi. E aí ele começa a cuspir sangue e tal, e morre. Eu me sinto muito desconfortável com o fato do Mark não ter contado pra Devon que ele passou pela reintegração, porque ela liga pra ele e pergunta, como é que foi o Warbot lá, o negócio? Não sabe o que é o Warbot. Ele não quer preocupar ela, né? Porque, tipo, é uma parada que o Pete morreu disso, mano. Sem Mas- contar pra ela. Então, mas essa que é, com perdão a palavra, cagada nesses filmes, porque você sempre tem que deixar alguém sim. ciente. O telefone de emergência existe exatamente pra isso, entendeu? E aí que entra Pra o que eu pessoa acho que vai ser. resgatar. O que eu acho que vai ser segundo cavalo de Troia, a Miss Selvig. Porque se ele tá passando mal, Sim. ele tá começando a tossir, tomando remédio lá e tal, alguém que manja muito da tecnologia vai ter que salvar o rabo dele. Justo. Que vai ser a senhora Cobel. Que não apareceu nesse episódio, sentimos muita falta dela, porque esse episódio foi meio que um Avengers de todos Faz os personagens. 2 episódios que ela não aparece. É, mas o outro era o Warbot, né? Uhum. É. Esse eu achei que ela ia voltar, eu senti falta, porque o que eu gostei foi que todos os personagens apareceram. Uhum. É Entendeu? verdade. Todos mesmo. Natalie, Hikaale, a Devon. Option Designs. É, todos tiveram uma pontinha, e menos a Patricia Arquette. E aí a gente vai ver o que ela tá tramando aí, hein? É, eu acho que o arco dela vai se integrar ao arco do Mark, assim. Eu acho que ela vai ajudá-lo. E a gente vai descobrir o porquê depois, mas eu acho que ela vai Justo. ajudá-lo, assim. É, E tem que ver qual é dessa doutora também. Essa doutora, ela tá muito esquisita. tá esquisita. Eu acho que a pessoa com quem o Irving fala no telefone é a Regabi. Ou tem algumas pessoas falando também que pode ser essa farmacêutica rival, a Dorner, e o Irving é o agente deles. Pô, ia ser chato, mas é uma Ia ser teoria chato. interessante. Mas é interessante. Então ele seria um infiltrado da rival da Lumon. Que ainda não foi introduzida, né? Seria muito corporativo ter uma rival. Espionagem Corporativa. Eu mudei de ideia do que você falou Curtiu? agora. Eu falei que era ruim, não é boa. Eu ainda acho ruim, mas eu acho que talvez aconteça. Mas seria muito corporativo, tipo, muito... Empresas. Empresas. Só que, tipo, nível Lumon, nível Lost. Tipo, sei lá, a Apple colocar alguém na Samsung pra tentar ver como é que é a tecnologia. Qual que é o próximo processador que eles vão usar no celular, sabe? Tipo, eles estão pesquisando sobre o chip na cabeça pra fazer um igual. E se você pensar toda essa série como se fosse a Apple, não a Lumon, também faz sentido, Faz entendeu? sentido, faz sentido. E eles sabem, eles não são tontos, eles sabem. É aquela coisa do... Aquela crítica cínica, assim, tipo... A Apple tá se criticando, mas ela não tá se criticando de verdade. Ela tá ganhando dinheiro. Tá deixando se ser criticada, né? Tem Isso. até aquele sketch do CEO da Apple, que ele desce com o crachá da Severance, fazendo propaganda. E aí, falando do Irving, eu quero muito ver esse jantar, porque isso eu acho que vai ser no próximo episódio, o jantar do Fields e com o Burt. Fields for o cara do corredor. Se for, né? Se for. Porque fizeram a gente ficar bem com esse nome na cabeça. Eles falam Fields 2 vezes e não mostrou... Tipo... O Fields a gente já sabe quem que é, porque o Irving viu na temporada anterior, os dois jantando. Mas a gente não viu o rosto do cara do Não, Optics. Isso! Putz, pode muito ser. Pode Nossa. ser o Fields. Pode ser. Porque, assim, é um cara bem grandão, assim, ele parece... Um cara meio corpulento. Ele, cara, de verdade, o físico dele me lembrou do Piri.
Não, ele é maior. Ele é tipo Sabe, cheinho. a barba desgrenhada, Quem? branca. Ah, o cara do O cara carrinho. do Optic Design, Mas né? o Fields, ele é tipo... Ah, tá, entendi seu ponto, entendi. Tipo Oscar Wilde, assim. Ele tem o físico do Oscar Wilde. Sabe o Stephen, aquele ator inglês que fez o Oscar Wilde? Sim, sim, Então, sim. Stephen Fry, eu acho, né? Sim. Parece Stephen Fry. Então talvez não seja, Não sei. então. Mas eu quero muito ver essa interação. Vai ser bem crinjolas. E se, na verdade, o cara do Optic Designs é o Piri, cara? Porque eu não esqueci Pode ser. que a pode Cole ser. pegou O o chip. chip da cabeça do Piri, e quando ela pega na primeira temporada, o Miltic fala, é o Piri? Ela, é o Piri. E se o chip guarda o DNA da pessoa e através desse chip você consegue reconstruir um corpo através de um bebê? Porque me deu essa vibe, ele tem o mesmo estilo corporal do Piri, a mesma barba desgrenhada, o cabelo branco. Eu achei ele um pouquinho mais velho só. Piri é um pouquinho mais jovem. Ah, cara, ia ser muito legal vocês não mostrarem o rosto, porque é o Piri. E, tipo, o Mark dá de cara com ele, assim, Cara, sabe? ia ser irado. Ia ser irado, ia Cara, ser ia irado. ser irado. Muito legal mesmo. E daí, tipo, entra nessa parada de que eles estão guardando as pessoas, você nunca mais vai sair de lá, uma parada meio assim, você morreu lá fora, mas você vai trabalhar aqui pra sempre. Distópico demais, E aí gente. entra, pode ser que a Gemma tenha alguma coisa a ver com isso também, já trabalhou na Lumo e não pode ir embora, sabe? Dá pra você, tipo, ir puxando um monte de coisa, Pra assim. quem tá se perguntando, a Gemma era professora de literatura. Tem alguns easter eggs aí na geladeira do Mark, que ele aparentemente não tirou. Tem uma... a ressurreição de Dostoiévski, um imã disso. Tem... A ressurreição, inclusive, esse é o título? Ah. Entendi. Em russo, mas traduzindo da ressurreição. Tem uma figura de um urso com várias mulheres em volta. Ela gostava de comunismo, né? Dostoiévski, Urso, isso é tudo urso comunista. É que ela era especialista em literatura, eu acho que, não sei se russa, talvez ela fosse especialista em literatura. Comunistaça. E então, assim, e o Mark era professor de história, né? Então, esse é o passado deles. Ia ser muito, muito irado se eles não conseguissem nunca mais sair. Imagina você, no seu trabalho, você não consegue morrer. Tipo, você volta, você... Que é o próximo passo do capitalismo, assim, na real. Tipo, eu penso muito que o próximo... Existem só 2 passos do capitalismo, que é você nunca mais sair do seu trabalho e a gente começar a produzir humanos só para trabalho, assim, sabe? São os 2 próximos passos. Que não são assim. pessoas, né? Que não são pessoas, são, tipo, pessoas só pro trabalho, sabe? São pessoas que, talvez, o próximo passo seja pessoas que não sofreram ruptura, mas humanos mesmo, que talvez sejam clones, e nunca saem de lá, e só trabalham 24 horas por dia. É o próximo passo. Você é a cara da Lumon, isso. Bem, eu acho que é isso de teorias. Chega, pelo amor de Deus, minha mente tá Conta fritando. aí pra gente, aí embaixo, se você tem a sua teoria, alguma coisa que a gente deixou passar, fala aí o que você tá achando, fala o que você acha que vai acontecer nos próximos episódios. E se você acha que a gente deve fazer um vídeo sobre eu contando todo o plot da Carta de Lexington, esse e-book da Apple, comenta aí embaixo, contribua pra isso fazer sentido pra gente, deixa a gente feliz, porque a gente quer deixar vocês felizes também. Nós apenas queremos o seu bem-estar. Exatamente. A preocupação da nossa empresa é o seu bem-estar. Sempre. Não é isso? E é isso. Vamos almoçar? Bora Pegou comer a esse cartilha melão? aí? Cara, isso aqui, o melão, não tem que ser amarelo? Não, isso é um erro muito comum. O que você tá falando é da cantaloupe. Isso é um melão.